Este daqui é o terceiro vídeo da minha série Como Funciona o Bitcoin. Se você ainda não assistiu a primeira ou a segunda partes, sugiro que você pause este vídeo e vá assistir elas. Eu irei deixar o link para uma playlist contendo todos os vídeos aqui no izinho. No vídeo de hoje, eu irei explicar como é que funciona o processo de mineração, a fim de poder mostrar como que ele é vital para o bom funcionamento da rede do Bitcoin. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Operação Centelha, o canal da Climb Investimentos. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o like aí no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe-o nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao conteúdo logo após a vinheta. Conforme eu andei discutindo ao longo dessa série de vídeos, o consenso que existe na rede do Bitcoin, ou seja, o fato de garantir que cada pessoa possua a mesma cópia de todas as transações já realizadas, é atingido de uma forma descentralizada e distribuída e que funciona sem haver uma entidade central que regula tudo. E esse consenso ele é atingido através de deixar computadores trabalhando na resolução da prova de trabalho, de forma que o sistema sempre confia na lista de transações que possui a maior quantidade de poder computacional investido nela. E esse processo de deixar computadores trabalhando para poder encontrar uma solução para a prova de trabalho é conhecida como mineração. E esse nome vem devido a uma analogia que ocorre com a mineração do ouro, pois lá também é preciso gastar muita energia para poder cavar a terra e encontrar o metal, que é um processo análogo ao que os computadores fazem, gastando poder computacional para poder validar transações e criar novos bitcoins. Irei chegar nisso em breve. O trabalho de um minerador consiste em compilar uma lista de transações que são produzidas pelos usuários, organizar elas de forma que não ocorra o gasto de uma quantidade de bitcoins maior do que o que cada usuário possui e depois ordená-las. E essa lista de transações, ela está compilada dentro de uma coisa chamada bloco. O Bitcoin, ele foi lançado no dia 3 de janeiro de 2009, quando ocorreu a mineração do seu primeiro bloco, que foi feita pela própria criadora do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. E a partir desse primeiro bloco, que é chamado de o bloco Gênesis, tem-se que todos os blocos seguintes possuem uma referência ao bloco que vem imediatamente antes deles. Por causa disso, disse que tem uma corrente formada por blocos, que em inglês se chama blockchain. E esta é a essência do sistema do Bitcoin. O Bitcoin, conforme eu venho descrevendo, não é nada além de um registro contábil de transações que existe dentro desse livro-razão descentralizado e puramente digital chamado blockchain. E é justamente isso que permite evitar o famoso gasto duplo, ou seja, uma pessoa gastar mais bitcoins do que ela realmente possui. O sistema funciona pois é possível rastrear todas as transações até o momento em que os bitcoins foram criados e entraram no sistema. E a partir desse registro é possível saber quanto que a pessoa tem e quanto que ela pode gastar. A tarefa básica de um minerador consiste em ordenar todas as transações e aplicar a função SHA-256 para obter um hash, um resultado de processamento que possua uma quantidade de zeros no seu início. Só que para poder fazer isso, ele precisa ter um input para colocar na SHA-256. E esse input ele é composto por 6 partes distintas. E elas são o número de versão, o hash do bloco anterior, a Merkle root, timestamp, o nbits e o nonce. Todas essas 6 partes são de fundamental importância e é por isso que eu irei explicá-las agora. A versão é um conjunto de 4 bits que indica a versão de software do Bitcoin que está sendo utilizada pelo minerador. O hash do bloco anterior consiste na aplicação de um SHA-256 duplo, pois isso consiste em aplicar essa SHA-256 no resultado da SHA-256 que foi usada no que outro minerador fez no bloco anterior a este que está sendo minerado agora. E é isso que permite ocorrer aquela ligação entre os blocos, pois o hash de um bloco sempre vai referenciar o hash do bloco imediatamente anterior a este. A Merkle root ela é uma estrutura de dados bastante complexa, mas é suficientemente dizer que ela é uma estrutura de dados que depende da ordem
ordem das transações. Portanto, quando o minerador ordena todas elas, ele vai criar uma Merkle Root que vai integrar o cabeçalho do bloco. E caso uma única transação seja mudada, a Merkle Root irá se alterar completamente. Em seguida, aparece um número chamado de timestamp, e ele consiste basicamente numa medição do tempo que o minerador levou para poder minerar aquele bloco. Logo após isso, vem o n-bits, que funciona como uma medição do número de zeros exigidos do hash a ser criado, de forma a criar uma prova de trabalho válida. Isso daqui é importante, pois isso que permite fazer um certo ajuste de dificuldade que eu irei comentar em vídeos futuros desta série. O importante de ser dito é que esses 5 elementos do bloco que foram mencionados até aqui, eles são fixos, pois a versão depende apenas do software que o minerador está usando. O hash, ele já vem no bloco anterior, e portanto o minerador só precisa reutilizá-lo. A Merkle Root, uma vez que as transações está ordenada, ela é apenas uma e é fixa. O timestamp é um valor de tempo, e o n-bits é o número de zeros. Todos esses 5 valores são fixos e imutáveis. O único desses 6 elementos do bloco que é alterável pelo minerador é o chamado nonce. E nonce é uma sigla para Number Used Once, ou seja, número utilizado uma única vez. E o que ocorre é que o minerador pega esses 5 elementos, coloca eles dentro do cabeçalho do bloco e adiciona um nonce, que é um número inteiro. E o que ele vai fazendo é alterando esse número, geralmente somando 1 a ele, de forma a variar o hash resultante da aplicação da função SHA-256 nesses 6 elementos que incluem o nonce. E o que o minerador vai fazer é mudar continuamente esse valor até encontrar o hash resultante que possua o número de zeros exigidos pela prova de trabalho. Ou seja, o nonce é o número que é colocado, utilizado para mudar o hash. Caso este hash não seja condizente, o nonce é alterado para poder mudar o hash. E o minerador faz isso, ele vai mudando continuamente o nonce até encontrar o hash desejado. E este é o processo de resolução da prova de trabalho feita no Bitcoin. Muito bem, e todo esse processo ele demanda uma quantidade enorme de poder computacional. E isso me leva à pergunta fundamental acerca da atividade de mineração, que é: por que alguém iria se importar em gastar tanto da integridade e do poder computacional do seu computador? E a resposta é que o minerador não faz isso de graça nem por altruísmo em relação à rede. Na verdade, ele faz isso movido por um incentivo econômico, pois quando o minerador passa por todo esse trabalho de juntar número de versão, nonce, n-bits, timestamp, Merkle Root e hash do bloco anterior, e quando ele consegue pegar tudo isso e gerar um input que causa uma resolução da prova de trabalho, ele ganha um direito especial dentro do sistema, que é a capacidade de criar novos bitcoins. E esses bitcoins são literalmente impressos direto do nada. E esse valor é chamado de a recompensa de mineração, que vem como um incentivo para o minerador ter todo esse trabalho. Essa recompensa, nos primórdios do sistema, era de 50 bitcoins. Só que com o tempo ela vai sendo cortada para 25, depois para 12,5 e etc. Atualmente, a recompensa está em 6,25 bitcoins. E o que ocorre é que o minerador gasta todo esse esforço na esperança de encontrar a solução da prova de trabalho que irá lhe render novos bitcoins. E é através desse processo que as moedas entram dentro do sistema, pois elas são literalmente criadas do nada. Até um certo limite, é claro, que eu irei explicar futuramente. Mas além dessa recompensa, existe uma segunda forma de remuneração do minerador, que são as chamadas taxas de transação. Isso ocorre porque quando um usuário faz uma transação de Bitcoin, ele tem a capacidade de deixar um certo valor destinado ao minerador. E o usuário pode fazer isso como um incentivo para que o minerador pegue a transação desse usuário e inclua ela num bloco. E quando o minerador ordena todas as transações e resolve a prova de trabalho, ele ganha o direito de coletar essas taxas de transação. Outros usuários estão pagando, ou seja, ele ganha duas vezes, tanto com a recompensa de bitcoins gerados, quanto com as taxas que ele arrecada. Só que existe um fator importante de ser mencionado acerca da mineração, e é o fato de que ela consiste numa espécie de corrida contra o tempo para minerar primeiro, pois o único bloco ele é gerado em média uma vez a cada 10 minutos, pois o sistema é calibrado para isso. Só que pense que todos os mineradores da rede estão trabalhando ao mesmo tempo na resolução desse único bloco. E por isso tem-se que apenas o primeiro, que é o primeiro minerador que resolver a prova de trabalho, será
pessoa que irá coletar a recompensa, bem como todas as taxas de transação que os usuários estão pagando por aquele bloco. E todo o sistema é calibrado para que, em média, um minerador consiga solucionar a prova de trabalho a cada 10 minutos. O que significa que a cada 10 minutos, um novo conjunto de transações é adicionado ao blockchain, uma nova recompensa de bitcoins é gerada e um novo conjunto de taxas de transação é coletada pelo minerador. Isso faz com que esse tempo de 10 minutos costume ser o tempo médio para que uma transação Bitcoin seja processada. E este é o processo que guia a criação de novos Bitcoins. E por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Até o próximo.